turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa terceira videoaula dessa semana, quinta e última aulinha dessa semana. Prontos para iniciar mais uma aula? Então, pessoal, é importante que a gente não esqueça que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do sexto ano do ensino fundamental. E que nessa aula de hoje a gente vai falar de decomposição. Na aula anterior, nós vimos algumas decomposições, mas o foco da aula anterior foi os números primos. Nós vimos que para decompor um número natural, a gente usa fatores primos. Aí agora, nós vamos aplicar essas habilidades de decomposição. E aí, pessoal, prontos para iniciar mais uma aulinha de matemática? Vamos juntos responder questões envolvendo a decomposição de números naturais? Então, pessoal, para iniciar nossa aula, nós vamos para a página 124. Ele diz, qual é a forma fatorada completa do número natural 1000? A gente precisa representar em forma de decomposição o número natural 1000. É fácil, pessoal, a gente decompor o número natural 1000, porque ele é par, termina em zero. Então, será inicialmente divisível por 2. 1000 dividido por 2 dá 500. Também termina em zero, pode ser dividido por 2. Então, 500 dividido por 2, 250. Ainda termina em zero, pode ainda ser divisível por 2. 250 dividido por 2 dá 125. 125 não é divisível por 2, nem por 3, mas é por 5. Então, 125 por 5 dá 25, que continua sendo divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5, que é primo e é divisível apenas por ele mesmo. Então, pessoal, nós fizemos a decomposição do número natural 1000. Como que a gente vai representar essa decomposição completa? Nós vamos dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o 2 multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes, depois multiplicando o 5 por ele mesmo 3 vezes. Nós dividimos aqui por 2 3 vezes e por 5 3 vezes. Essa é a decomposição completa do número natural 1000. E nós dividimos ou fatoramos em fatores primos. Aí, pessoal, questão 9. Uma fatoração do número 1200 é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Qual é o valor de A mais B mais C? Ele está dizendo que a fatoração do número natural 1200 pode ser representada sob forma de potenciação, onde a base é 1' 2, 1' 3 e 1' 5. Mas quais são os expoentes? Os expoentes, eles representam, por exemplo, quantas vezes nós usamos o 2 para dividir o 1200, quantas vezes nós usamos o 3 para dividir o 1200 e quantas vezes nós usamos o 5 para dividir o 1200. E aí, será quantas vezes nós usamos? Para que a gente saiba, a gente vai fazer essa decomposição. O 1200 será decomposto. Iniciando por 2, porque é o menor número primo e que divide o 1200, dá 600. 600 ainda é divisível por 2, então 600 divisível por 2, 300. 300 ainda é dividido por 2, divisível por 2 dá 150. Que ainda é divisível por 2, dá 75. Que não mais é divisível por 2, agora por 3, dá 25. Que não é divisível por 3, é por 5, que dá 5. Que é divisível por ele próprio, porque é primo, e aí termina a decomposição. Para que a gente saiba quais são os expoentes, a gente vai ver o 2, quantas vezes usamos ele nessa divisão? 1, 2, 3, 4. Então aqui no lugar de A é 4. O 3 usamos quantas vezes? 1. No lugar de B é 1. O 5 nós usamos 2 vezes, no lugar de C é 2. Portanto, aí agora eu vou somar, porque eu escrevi com os expoentes numéricos, ficou 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 2. Isso é a decomposição completa do número natural 1200. Ele está representado sob forma de potenciação. Aí, pessoal, agora nós vamos somar 4 mais 1 e mais 2. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. Portanto, A mais B mais C é igual a 7. Aí, pessoal, além de nós termos fatorado, nós representamos de forma simplificada, usando o expoente, potenciação, para representar a quantidade em que cada número primo dividiu 1200. Aí, pessoal, questão 10. Uma forma de fatorar o número 1620 é 2 elevado a 2 vezes n vezes 5.
Qual é o fator que você deve colocar no lugar de n para que a forma fatorada represente o número 1620? A mesma coisa que nós fizemos anterior. Então não precisa nem decompor, a gente já vai saber quais são os expoentes. Então eu disse que é 3 elevado a 4, ou seja, no lugar de n, eu vou colocar 3 elevado a 4. Quando eu multiplicar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4 vezes 5, eu acho 1620. Pessoal, mais uma questão, a questão 11. Escreva o número natural da forma fatorada a seguir. Aí, pessoal, ele nos dá algumas fatorações e a gente vai representar ou escrever os números naturais que está sendo representado pelas fatorações. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1 vezes 11 elevado a 2. É a fatoração de um número natural. De qual número natural? Então, 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. É a fatoração de um número natural. Do qual número natural? Depois, 3 elevado a 3, ou ao cubo, vezes 17 elevado a 1. Por último, 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 1 vezes 11 elevado a 2. Representa a fatoração de que número natural? Então, na letra A, 2420. Na letra B, 364. Na letra C, 364 também. E na letra D, 7263. Esses números aqui estavam sendo representados sob forma de fatoração, fatorado. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula rápida. Falamos de fatoração de números naturais. Nós vimos como representar um número natural em forma de fatoração. Nós vimos como fatorar um número natural usando fatores primos. Nós vimos como escrever os expoentes em uma fatoração, caso a gente queira simplificar a representação. Nós vimos que a potenciação ela serve também para representar a fatoração. E é importante que a gente nunca esqueça. A fatoração só pode acontecer usando fatores primos. Ou seja, dividir o número natural apenas por números primos. Pessoal, um forte abraço e até o próximo encontro.